fala para o povo que não pode estudar a Bíblia, é porque ele quer manter as pessoas nas mãos dele. Não tem outra razão. Ele quer manter as pessoas manipuladas por ele. Porque a partir do momento que você começa a estudar e entender, você questiona, você faz pergunta, você para de concordar com algumas coisas que acontecem na religiosidade, e aí você entende? Mas eu falo, meu Deus, ainda hoje existe esse tipo de lugar, esse tipo de gente, né? Mas a minha oração é que ele leia o texto, que o Espírito Santo de Deus possa clarear para ele o que é a palavra de Deus. Então é muito importante isso que você está fazendo hoje aqui. Então, dentro dessa fala nossa, nós olhamos no domingo passado, o Êxodo, quando o povo de Israel é liberto do Egito, ou seja, a saída, Êxodo é a saída do povo de Deus escravado do Egito, Deus já está simbolizando e apontando para a libertação futura da escravidão, não de uma geografia, da escravidão não de um povo como Israel foi escravo do Egito, mas Israel, os hebreus, como os hebreus foram escravos do Egito, mas da libertação do pecado, onde o pecado não vai dominar mais sobre nós. Eu e você ainda pecamos, mas como um deslize na nossa vida. A gente não é aquele tipo de pessoa que peca e peca e peca e acha que não é pecado. É diferente na vida do cristão. Então essa libertação nós vamos celebrar hoje. Então nós temos o Êxodo apontando para isso. Pois nós temos o número de Levítico, que é o povo já caminhando pelo deserto, organizando o tabernáculo, em números também organizando o tabernáculo, em números é censo, está fazendo a contagem do povo, organizando o povo em 12 tribos. É aqui que acontece toda aquela divisão de 12 tribos, quem vai na frente, quem vai do lado, quem vai no fundo, quem vai montar e desmontar o tabernáculo, que é a tribo dos levitas. E o Deuteronômio, que é a repetição disso aqui, com alguns adendos, preparando o povo para entrar na terra de Canaã. Então, essa é uma mensagem assim, muito breve que a gente tem. E aí, quando você vem para cada um dos livros, então você pode experimentar melhor disso. Depois, a gente vai caminhar com os livros históricos. Por que eles são chamados históricos? Porque eles contam a história desse povo que foi criado por Deus, dessas 12 tribos que formam a nação de Israel, e eles vão caminhar pelo deserto. Então Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, vai contar a história desse povo, na caminhada deles, mas vai contar uma parte dessa história, da caminhada deles. Daqui a pouco, Eclesiastes e Cantares, nós vamos ter livros que continuam a falar da história do povo de Deus, com exceção de Jó. Com exceção, Jó não faz parte do povo de Deus, não é isso. É que Jó, ele não traz uma narrativa específica do povo de Israel. Jó traz uma narrativa específica a respeito do sofrimento humano. Jó é uma grande possibilidade de resposta do sofrimento humano e da soberania de Deus, apesar de todo o sofrimento humano. Quando a gente olha para Provérbios, agora eu vou começar a fazer uma bagunça aqui, tá? Vou começar a fazer uma bagunça para não ter que pegar as outras folhas. Quando a gente olha para Provérbios, nós temos vários autores de Provérbios. Um deles é Salomão. Porque tem provérbios de alguns reis. Provérbios tem alguns reis que são autores. Tem a mãe de um rei que é autora de provérbios. Mas a maioria dos provérbios são de Salomão. Agora olha só como que o texto bíblico ele se funde entre as narrativas. Gravou o livro de Provérbios que você tem aí na sua Bíblia, que eu tenho na minha Bíblia. O livro de Provérbios, ele vai contar a história, ele é contado pelo rei Salomão. Eu sei que eu estou colocando Samuel aqui. Eu sei que eu estou circulando reis.
Esses 3 livros, pega essa sacada. Esses 3 livros, Samuel, Reis e Crônicas, eu sei que são 6, tá? Porque aqui são 2 de cada. Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Mas essas 3 narrativas, elas vão contar a narrativa dos reis. Quando você e eu lemos Samuel, Reis e Crônicas, eles vão contar a narrativa de todos os reis de Israel. E os reis que foram reis bons e os reis que foram reis maus. E um dos reis de Israel foi Salomão. A história de Salomão está aqui, nesses livros de Samuel e Reis. Então, quando você abre a sua Bíblia para ler Provérbios e Provérbios de Salomão, você precisa fazer um link na sua cabeça, na sua leitura bíblica, com a ação de Salomão que está registrada aqui nesses livros de Samuel e Reis. Então, assim, não tem como você ler Provérbios sozinho, sem entender Samuel e Reis. Você tem que fazer esse link. Você vai estudar um rei, o comportamento de um rei. Aqui em Samuel e Reis, nós entendemos que o primeiro rei é Saul, o segundo é Davi, depois de Davi vem Salomão, correto até aqui? E Salomão é aquele que é conhecido como um grande sábio, o rei mais sábio de Israel. E dentro das questões de Salomão, a história dele está aqui. Mas além de ler Provérbios, pensando nas atitudes de Salomão aqui em Samuel e Reis, quando eu e você lemos Eclesiastes, olha só como funciona. Quando eu e você lemos Eclesiastes do autor também é Salomão. E quando nós lemos Eclesiastes, Salomão trabalha sobre a questão da temporalidade da vida, o que vale a pena, o que é vaidade, o que não vale a pena, aquela coisa toda de correr atrás daquilo que não tem tanta importância, mas o mais importante é temer a Deus. Quando a gente olha no capítulo 12, quando eu leio Eclesiastes, eu estou lendo lá Salomão falando assim: as mulheres, me entreguei aos vinhos, à bebida, eu também trabalhei, mas não vale a pena trabalhar tanto assim, também tem que desfrutar. Jovem, adolescente, lembra-te do teu Criador nos anos que vêm os maus dias. Você começa a ler o texto e faz perguntar: esse cara está falando de quem? Está falando dele. Ele está falando do comportamento dele. E ele está falando do comportamento de várias pessoas que ele conviveu. Então, e ele fala, e lá no capítulo 12 de Eclesiastes, clássico versículo, ele fala: o melhor de tudo na vida é temer ao Senhor. Por que ele fala isso? Aí eu estou lendo Eclesiastes, eu tenho que trazer na minha mente as atitudes de Salomão enquanto ele foi rei, que está descrito aqui em Samuel e Reis. O que Salomão fez? Como que ele começou a reinar? Ele começou como um homem sábio, começou governando bem. Só que ele fez um monte de coisa errada no meio do caminho do seu reinado. Salomão viu entre erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos. Então, quando ele fala, o sumo de tudo na vida é tema ao Senhor, eu consigo entender. Esse camarada começou bem e ele revela os vários erros da vida dele. Ele não esconde, ele revela os vários erros da vida dele, o que ele fez, o que deixou de fazer. E aí ele em Eclesiastes ele fala: vale mais temer a Deus, melhor temer a Deus. Então olha só como a palavra de Deus ela vai se fundindo, não se confundindo, ela vai se fundindo, há uma fusão. Você lê um livro linkado com o outro. Daqui a pouco você vai entender melhor isso que eu estou colocando. E aí nós temos Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, né, que é uma outra narrativa que ele também trabalha no comportamento de reis. Mas hoje nós estamos fazendo um tratamento específico do livro. Salmos. Quando eu e você lemos os Salmos, que foi o livro que a gente estudou nos últimos meses, nós temos aqui 150 capítulos. É isso, tá certo? Ok? Às vezes eu erro com algumas coisas, então vocês me corrigem, é verdade. Nós temos 150 capítulos em Salmos. Nós temos ali Salmo de Jedutum, nós temos Salmos de Moisés, nós temos Salmos dos filhos de Corá ou de Coré, e Salmos dos filhos de Asaf. Temos esses vários autores.
Mas a maioria dos salmos, o autor é Davi. Davi é quem mais compôs. É um dos grandes autores, o maior autor da narrativa de salmos. Mas quando Davi está compondo esses salmos, onde que Davi está? Davi não foi um dos reis de Israel? Então, quando você lê ali em Samuel e Reis, a história do reinado de Davi, todos os salmos que ele escreve, a origem deles é aqui. É mais ou menos assim, é como se eu e você pegasse todos os salmos de Davi e colocássemos dentro do livro de Reis. Só no momento que falava de Davi, não no momento que fala dos outros reis. Davi fala das suas várias lutas. Quando ele fala ali no Salmo 51 e Salmo 32, Davi está confessando o pecado de adultério. Então, Davi comete. Por que ele está cometendo o pecado de adultério? Mas ele também está confessando o pecado de homicídio. Ele trama para que Urias morra. E onde que nasce o Salmo 51 e o Salmo 32? Estou citando alguns exemplos só. Quando você lê a história dele em Reis, que ele adultera com Betseba e ele trama para matar um general do exército dele chamado Urias. Então você vai entender melhor o Salmo quando você passou por aqui em Reis, Samuel leu e viu como foi o comportamento dele como rei. Com ele aqui, nesse período. Ok? Aí, prosseguindo a caminhada, nos profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias e Ezequiel e Daniel. São os 4 profetas que mais escreveram. Nós temos 5 livros, porque de Jeremias, que leva o seu próprio nome, a autoria, e de Lamentações também. Então, quando você olha para Anaías, para a narrativa de Jeremias e para a narrativa de por enquanto, Isaías e Jeremias, daqui a pouco eu chego nesses dois. Quando você vai ler Isaías e Jeremias, você tem que encaixar aqui a história dos reis. Você tem que encaixar a história de Isaías e Jeremias tudo aqui, ó. Opa, eu falei que eu ia bagunçar aqui, né? Isaías está aqui, Jeremias está aqui. Por que Isaías e Jeremias está junto com a narrativa do livro dos reis? Primeiro, de Gênesis até Deuteronômio, Deus falava diretamente com o povo através de líder, Moisés. Deus não falava até ali, por enquanto, através de sacerdote ou através de qualquer outro. Era o líder Moisés. Em Josué, Deus fala com o povo através de Josué. Quando chega na narrativa de Juízes, Deus levanta uma outra categoria de líderes, e entre eles aqui mulheres, que se levantam para ser voz de Deus para falar com o povo. Estava errado para que voltasse. Então eu leio Juízes, e homens e mulheres estão sendo usados por Deus como, guardado as proporções, tá? Como Moisés foi usado, como Josué foi usado para falar com Deus. Só que esse período de Moisés, de Josué e dos juízes acaba. Agora o povo de Israel entrou em Canaã. Eles estão lá, já passaram o deserto, passaram no Jordão, estão em Canaã. Porque o povo de Israel está em Canaã, eles olham para os povos que já moravam lá, que tinham como liderança rei. Aí eles copiam, eles querem ter rei sobre eles. Deus permite, mas não era a vontade perfeita de Deus. Deus queria continuar liderando a eles como líder direto, mas eles pretendem ter reis. Por isso que surge os reis, do livro dos reis. Só que Deus fala assim: ok, mas eu sei que o coração do homem é corrupto, o coração do homem é pecador, e quem é rei então sobe no trono cheio de poder, de mandos e desmandos. Eu vou levantar uma outra classe de pessoas, para que quando vocês reis saírem dos trilhos, começar a fazer o que não deve, esses profetas vão apontar para os pecados de vocês e para os pecados do povo.
Então, quando surge essa classe profética em Israel, no caso aqui, primeiro, tá? Isaías e Jeremias, ele está falando contra o reinado dos reis maus e a favor dos reis bons. Jeremias está falando a mesma coisa. A mesma coisa. Olha, Deus está falando para vocês pararem de fazer isso, está errado. Chamava o povo também que fazia as coisas erradas, porque o rei deixava. Então Isaías e Jeremias, a mensagem deles, presta atenção, grava isso. A mensagem dos profetas sempre foi, é e sempre será uma mensagem de denúncia. Não é de adivinhação. O povo faz muita confusão com profetismo, com revelação, com adivinhação. A linguagem profética em Israel é uma linguagem de denúncia. Denúncia do quê? Do pecado. Pecado do rei e pecado do povo. Eles sempre denunciavam o pecado para trazer o povo de volta para a obediência a Deus. Então essa é a mensagem de Isaías e Jeremias no meio de um povo que tem os seus reis. Ah, mas onde entra então? Eu estou fazendo um resumão aqui, tá, para você ver a importância de compreender a formação da palavra de Deus. Onde que entra então o Ezequiel e o Daniel? O Ezequiel e o Daniel são outros dois profetas, tidos na categoria dos profetas maiores. Então quando você ler Ezequiel e Daniel, vou pegar dois textos aqui, bem conhecidos, penso eu, da maioria de nós. Ezequiel, capítulo 37, fala do vale de ossos secos. Ezequiel tem uma visão que Deus dá a ele, e ele vem e compartilha isso com o povo. Ó, Deus me mostrou um vale de ossos secos. Mas Deus me mostrou nesse vale de ossos secos, tendões, nervos, tudo tomando forma e vida. Guarda isso que eu te falei, tá? Daniel, capítulo 1, fala que ele estava na corte do rei, o quê? Começa com Na, termina com Zor. Daniel estava na corte do rei Nabucodonosor. Opa, eu preciso me situar. Daniel fala muito de Nabucodonosor, fala muito da Babilônia. Daniel depois vai falar no finalzinho do pessoal da Pérsia, mas fala também da Grécia. Opa, deixa eu entender isso aqui. Então, Ezequiel e Daniel, eles são profetas que estão falando ao povo de Deus. Vou bagunçar mais ainda, tá? Depois disso aqui eu tenho que rasgar essa folha e escrever de novo. Eles estão falando ao povo de Deus nesse período aqui, ó, de Esdras e Neemias. Aqui, Ezequiel e Daniel. Mas eles estão falando também dentro da questão do exílio da Babilônia. O próprio livro de Daniel fala do exílio da Babilônia. Mas Ezequiel falou do que? Vale de ossos secos, mas que ele via Deus trazendo ali vida, tendões. O que é? É o povo de Israel exilado na Babilônia, esse vale de ossos secos, longe de Jerusalém, longe do culto habitual, e agora eles vão ser libertos do exílio. E aí nós vemos Neemias e Esdras trabalhando a libertação e o retorno deles da Babilônia para Jerusalém. Então Ezequiel e Daniel, eles estão falando de um povo que estava no exílio e de um povo que sai do exílio depois de 70 anos. Olha só como a gente vai construindo isso na leitura bíblica. Então quando alguém falar para você assim, abramos a Bíblia no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, na tua cabeça já faz uma ligação. Opa, o que eu vi lá em Esdras, Neemias, não só em Ezequiel e Daniel. E aí quando alguém for dar um estudo para você, ou pregar para você, você vai ter uma compreensão melhor se aquilo que está sendo dito de fato é o que o texto está dizendo, ou a pessoa só usou o versículo ali para falar o que ela quis. Essa é a diferença de estudar a palavra de Deus e só ler a palavra de Deus. Então, caminhando e cantando e seguindo a canção, Lamentações ao choro de Jeremias quando eles são levados, exilados para a Babilônia. Só que você vai encontrar outros livros, 16 livros da Bíblia, que são os chamados profetas menores.
esses profetas menores, eles vão trabalhar. Você sempre volta nos livros anteriores. Eles estão sequenciados, mas não foi assim que aconteceu. Eles estavam juntos. É que por uma questão didática pedagógica, foi separando os livros. Daqui a pouco você vai entender por quê. Quando a gente tem aqui Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, a maioria deles, tá? Não são todos, a maioria deles são profetas que falam ao povo de Deus depois que eles voltam do exílio da Babilônia para Jerusalém. Uma minoria aqui está falando para o povo enquanto eles estão exilados ainda. Mas depois é quando eles voltam para Jerusalém. Quem acompanhou uma série de mensagens anteriores com o pastor, lembra que eu falei que Ageu, Malaquias e Zacarias são profetas que trabalharam ao mesmo tempo com Esdras e Neemias na reconstrução da cidade de Jerusalém, da moral, da vida com Deus. Eles trabalharam juntos. Ah, mas o livro de Malaquias é o último do Antigo Testamento e o livro de Ageu está para cá, e o livro de Esdras está mais para trás, Neemias aí. Então, mas traz ele para cá, para entender junto nessa história. Nenhum livro está isolado do outro. Está sim, pastor, está lá, capítulo 1 tal, livro tal. Sim, mas a história é a mesma. Você tem que ir entrelaçando essa história, para entender melhor aquilo que de fato o livro está falando a você e a mim. Então até aqui, Antigo Testamento. Estou fechando aqui, vou entrar no Novo Testamento. Até aqui, alguma pergunta? Cabia? Lucas e João, que nós trabalhamos, né? Eles trabalham evangelhos, mas na verdade eles trabalham um evangelho, mas evangelhos no plural, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, de formas diferentes, eles vão abordar a vida e obra de Jesus Cristo. Então, Mateus é aquele que nós falamos, ele vai, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrever para judeu. Ele não escreveu para mim e para você primeiro, tá? Mateus e toda a Bíblia é para você e para mim hoje, para todos os povos, em todas as histórias, mas primariamente não foi escrito para você e para mim, porque Mateus está numa cultura do primeiro século, onde Deus quer falar primeiramente aos judeus e mostra Jesus como rei. Essa é a particularidade toda que você vê se prestar atenção na narrativa de Mateus. Quando a gente vai para Marcos, o Espírito Santo dele inspira Marcos para escrever aos romanos, numa linguagem que os romanos vão entender, e eles apresentam Jesus como servo. Lembra? Roma, o império que domina, e Roma sempre se colocando como senhor, aquele que manda nos demais povos. E aí a mensagem veio ao contrário disso. Marcos é inspirado pelo Espírito Santo para escrever aos romanos e fala: ó, Jesus é servo, ele veio para servir. Depois Lucas, ele escreve aos gregos. E aí eu falei no domingo passado, que quando a gente estuda a respeito de arte e de beleza, os gregos eram os mais apegados naquela época. Por isso você, quando vê filme de época, ou quem já viajou para a Europa, você vê várias estátuas humanas, tanto masculina quanto feminina, seminus e algumas totalmente nus, mostrando sempre aquele corpo esculpido, sempre aquele corpo como se fosse corpo de academia, corpo fitness. É o que você vê na cultura, para a ideia do grego que tem para eles que o homem é perfeito fisicamente. Deus inspira Lucas, um médico, uma linguagem rebuscada, para escrever sobre a obra e a vida de Jesus, apresentando Jesus como ele é o homem perfeito, mas não na imagética humana, no físico, no porte. É o homem perfeito na sua vida e obra, na sua existência. Não é no embelezamento, nada contra o embelezamento, por favor, tá? Mas contra o narcisismo, sim, contra aquele culto ao corpo, sim. Então Lucas escreve para gregos, mostrando que Jesus é o homem perfeito. E por fim João é aquele que vai escrever uma linguagem mais para os crentes, para os salvos.
João vai escrever para a igreja no primeiro século. Ele vai escrever apresentando Jesus como ele, esse é o Deus encarnado. Por isso no Evangelho de João capítulo 1, verso 1 em diante, diz: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo veio e habitou entre nós. Jesus é apresentado por João à igreja, aos crentes da época, como Deus encarnado. Tanto que quando a gente lê o Evangelho de João, é o texto que mais dá a certeza da salvação eterna e da salvação para sempre. O Evangelho de João. Depois, agora para pensar comigo. Era um povo no passado, agora não é povo mais, é uma igreja que tem vários povos e nações de vários lugares da terra que vão se convertendo a Jesus Cristo e agora formam a igreja. E essa igreja, ela está o quê? Desavisada. Essa igreja está nascendo. Essa igreja é cheia de gente nova. Essa igreja, ela não tem em cada casa, em cada reunião, as escrituras sagradas. Elas não tinham. Eles não tinham. Havia na sinagoga judaica escritos de pergaminhos. Havia no templo em Jerusalém escrito de pergaminho. Mas a igreja, presta atenção, eu vou falar agora para vocês, tá? A igreja de Jesus Cristo, que ele inaugura em Mateus capítulo 16, versos 8 em diante, ela não frequenta o templo de Jerusalém. A igreja de Jesus Cristo, capítulo 16 de Mateus, ela não frequenta a sinagoga judaica. A igreja de Jesus Cristo, no primeiro século, ela frequenta as suas reuniões em várias casas. Então tem uma igreja se reunindo na cidade de Roma, na casa de alguém. Tem uma outra igreja se reunindo na cidade de Corinto, na casa de alguém. Esquece sinagoga, esquece templo de Jerusalém. Tem uma outra igreja se reunindo na região da Galáxia, os Gálatas, são várias cidades, aqui é uma região, se reunindo em várias casas. Mas tem uma igreja se reunindo na cidade de Éfeso, na casa de alguém. Tem uma igreja se reunindo na casa de alguém na cidade de Filipos. E assim cada uma dessas cidades, não Timóteo e Tito, que são pessoas. E aí Timóteo e Tito, que passaram um tempo pastoreando Éfeso, depois a cidade de Listras, eles recebem as cartas dos apóstolos, entre eles o apóstolo Paulo. E aí você vê Paulo escrevendo para Romanos, para Coríntios, para Gálatas, para Efésios, para Filipenses, para Colossenses, para os Tessalônicos, Paulo escrevendo para Timóteo, Paulo escrevendo para Tito. Por que ele escreve essas cartas? Para fundamentar a fé desses cristãos que estão em várias cidades, em várias casas, se reunindo para viver o Evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez, tira da cabeça o templo de Jerusalém, tira da cabeça a sinagoga judaica. Mas eles estão nas casas. Enquanto isso, Paulo está escrevendo a despeito de perseguição romana, mas para eles perseverarem na fé. Enquanto isso, nós temos Paulo escrevendo uma carta específica para Filemon, da cadeia. E aí, quem se lembra a história de Filemon, tem um personagem principal aqui que se chamava Onésimo. Né? Que era um escravo, um servo, um servo da casa de Filemon. E Paulo está preso, Onésimo está lá, e ele recomenda para Filemon para que Onésimo não seja mais tratado como escravo, como servo, mas porque ele fala que em Cristo não há servo, não há homem, não há mulher, mas todos são livres. Ok. Depois nós temos um autor que até hoje é desconhecido, que escreve aos Hebreus. Olha só, essa galera aqui dos Hebreus são igrejas em várias cidades, não dá para dizer uma cidade só, mas são igrejas em várias cidades que têm judeus convertidos a Jesus Cristo, mas também tem aqueles que não são judeus convertidos a Jesus, mas a maioria é de judeu. Então pensa lá, uma igreja de 30 membros, porque era assim, tá? 30, 25, 35 no mar, porque se reuniam em casas. Esquece essa estrutura de templo, eles se reuniam nas casas. Então, várias casas com um grupo de 20 a 35 pessoas se reunindo, mas onde 99% era judeu. A minoria era gentil. E judeu está acostumado a cultuar a Deus de que forma? Do jeito que Moisés ensinou. E serviu para aquela época. O judeu está acostumado a servir a Deus de que forma? Através do sacerdote, aparamentado, oferecer os animais do rito sacrificial.
O autor aos Hebreus vai escrever, chega, não é mais assim. Aí você pode lembrar lá do capítulo 9 e 10. Tendo, pois, ousadia, irmãos, e intrepidez de entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Então, Paulo escreve para falar: para com esses ritos judaicos do passado. Jesus já fez tudo isso por nós. Então, o autor aos Hebreus escreve isso. Tiago vai escrever uma carta para várias igrejas do primeiro século. Pedro vai escrever uma carta para várias igrejas em várias casas. João vai escrever o Evangelho de João. E quantas cartas mais? Vamos ver quem acerta. Quem que vem? João vai escrever quantas? Alguém falou 4. 3. Quem mais? 4. Quem dá mais? 7. Quem mais? Hã? Não entendi. 3. Ok. João escreve o Evangelho de João. E ele escreve primeira, segunda e terceira de João, mas ele escreve também Apocalipse. A quarta é 5. Então, no mínimo, Evangelho de João, primeira, segunda e terceira, e Apocalipse. 4. 5 com o 5 Evangelho. 5 com o Evangelho. São 5. Então, nós temos o Evangelho de João e temos 4 cartas escritas por João. Mas o Alê está falando muito bem aqui. Essas 4, a quarta ali, que é Apocalipse, ele escreve para 7 igrejas da Ásia. Eu já falei que não são 7, tá? 7 é número de perfeição, mas no mínimo 11 igrejas, segundo a história, a tradição diz que já 11 igrejas estavam estabelecidas. Mas é isso que João faz. Então, as cartas, as epístolas, elas são escritas para fortalecer a igreja. Gente, a vida é difícil, a perseguição está aí. Vai ter gente que vai ser presa, vai ter morte, vai ter perseguição, mas firmes em Jesus, porque a vitória é nossa. Na vida eterna está garantida. As cartas é escrita para isso. E para libertar o povo das heresias. Para ensinar o povo a despeito da realidade que a igreja é chamada para viver. Então, esse é um geralzão que nós temos da palavra de Deus. Aí, que não quer calar. Eu já falei isso aqui, o tempo que ela levou para ser escrita. É uma pergunta que não quer calar. E talvez essa pergunta seja sua. Se for, guarda para você. Se não for, presta atenção em quem fala isso. Pastor, para que saber tudo isso? Talvez essa pergunta, né? Não, pastor, quem tem que saber tudo isso aí é o pastor. E quem tem que saber tudo isso é aquele que vai para o seminário estudar teologia. Então, aquele que vai para o seminário, estuda teologia e nunca para e continua estudando, isso aqui é pouco. Isso aqui é básico. Isso aqui é básico. Na verdade, quem vai para o seminário estudar teologia já tem que ir sabendo isso aqui. Tem que ir sabendo isso. Já tem que ter sido um bom aluno de escola bíblica dominical. Mas para que a gente precisa saber tudo isso? Então a gente vai tentar começar a responder para você. Para que você e eu temos que saber tudo isso? Bom, primeiro porque Deus fala que eu e você temos que saber. Primeira resposta. A Bíblia diz que eu e você temos que saber de tudo isso. Vamos ver quem se lembra de cor aí no texto que eu separei para nós lermos aqui, que fala sobre crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem se lembra? Abram lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu vou ler o 17 antes para você entender melhor. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses subordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, ao invés, eu vou trazer para o nosso português claro, olha para o pastor agora aqui, antes que vocês percam a firmeza da fé, por ouvir esses hereges, que falam em nome de Deus, mas totalmente fora de contexto,
Antes disso, aí eu vou usar o nosso português claro e do pernambucano arretado. Antes disso, começar em mim, seu abestado. Antes disso, seu abestado, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Bíblia que diz para você e para mim que nós precisamos crescer. O que significa crescer? É uma caminhada sem fim, constantemente crescendo. Crescendo o que? Na graça. O que é crescer na graça? Entender a salvação pela graça, o favor imerecido de Deus, e nisso eu tenho que viver o perdão para o próximo, e graciosamente considerar o próximo, e caminhar debaixo da graça de Deus. Mas fala que além de crescer na graça, eu tenho que crescer no conhecimento. Agora, como que eu vou crescer no conhecimento de Jesus se eu não estudo a palavra de Jesus? Não tem como. Não dá. Então, você pode dizer assim: mas eu já entendi que Jesus é meu Senhor e Salvador. Tá bom. Bom, para a tua salvação e para a minha salvação de vida eterna, se de fato é salvo, beleza. Mas para viver uma vida que Jesus fala lá em João 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tem crente que está entregue ao sofrimento terreno. E ele olha para João 10 e acha que a vida é abundância só depois da volta de Jesus e viver a eternidade com o Senhor. Gente, aquilo lá já está resolvido. É que quando Jesus fala em João 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Jesus está dizendo: eu quero que vocês tenham vida abundante aqui, agora, na terra, na existência de vocês. Tem que ter vida em abundância aqui agora na terra, apesar de todas as lutas que eu e você vivemos, se nós conhecermos a Jesus e não acharmos que já conhecemos tudo, mas saber que amanhã eu tenho que conhecer um pouco mais, depois de amanhã um pouco mais, e quanto mais eu conheço a Jesus, melhor eu lido com os problemas da vida. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais paz interior eu tenho. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu fico acreditando em mim mesmo e passo a acreditar mais nele. E aí é viver vida em abundância aqui e agora. É isso que eu e você somos chamados. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, ele é ensinado desde Gênesis até Apocalipse. Não é só a partir da encarnação dele. Mas em Gênesis, o Cristo, o Messias, já é prometido. Em Êxodo também. Então esse crescimento é para todo cristão. Está diferente do motorista de aplicativo, que Deus tem misericórdia, fala com aquele homem em nome de Jesus, que acha que não precisa estudar a Bíblia. Não pode estudar. Ali. Depois, Érica, eu vou pedir para você colocar o primeiro slide, tá? É uma passada rápida em todos os livros praticamente, né? Mas para não se cair na armadilha de se pegar esse texto escrito para aquela época, para aquele povo, e não se trazer a legalidade para esses dias agora. Como fazer para que não se pegue aquele livro, se entenda aquela mensagem e queira fazer ela de acordo com o que estava escrito para aquele povo naquela época. Vamos lá, abram lá em Hebreus que a gente vai tentar responder por aqui. A pergunta do Paulo não é simples, tá? É uma pergunta complexa. Mas a gente começa respondendo por aqui. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, do verso 1 até o 4. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu vou tentar responder, porque a pergunta dele não é simples, mas
Mas como olhar para toda a palavra de Deus, respeitar a cultura da época e trazer lições preciosas para nós hoje? Bom, nós lemos Hebreus. O autor está dizendo, no passado, Deus falou para o seu povo, profetas, que a gente colocou, profetas maiores e profetas menores. Hoje, Deus nos fala através de quem? De Cristo. Ponto. O Antigo Testamento escrito para aquela época, que tratou de questões daquela época, apontava para Jesus que seria encarnado. E Jesus traz para nós a vida a qual eu e você, nos dias de hoje, em todos os tempos, somos chamados a vivermos. Hoje nos fala Jesus. Quer dizer que o que o profeta Isaías falou não tem valor? Claro que tem. Porque Isaías falava do Jesus que vinha, ele veio. Quer dizer que o que Moisés falou não tem valor? Claro que tem. Porque Moisés apontava para Jesus, e Jesus cita Moisés várias vezes nos evangelhos. Assim como as cartas paulinas citam Moisés várias vezes, citam os profetas várias vezes. A questão é eu entender o que eles falaram lá e apontavam para o hoje, e o que eu preciso viver de maneira concreta. De maneira concreta. Um exemplo, talvez, que eu poderia falar, que a gente pregou aqui, bem recente, vou tentar trazer um exemplo mais próximo. A questão do sábado, que teve a sua importância de descanso e tudo mais lá. E nós trabalhamos aquela certa mensagem, que o importante é o descanso, e não o sábado religioso. Porque em Cristo Jesus não tem mais lugar santo, dia santo. Em Cristo todos nós somos sacerdotes, todo dia é dia de glorificar o Senhor, mas o descanso é precioso para você e para mim, seja no sábado, no domingo, na segunda, que dia da semana for. Assim a gente começa a fazer leitura. Quando a gente olha para o texto de, não sei se é Mateus, dos Evangelhos, se o teu olho pecar, é melhor que você arranque para que você entre no céu, porque é melhor entrar sem um olho do que com os dois e para o inferno. Se tua mão pecar, corte-a, porque é melhor você entrar maneta no céu do que com as duas mãos para o inferno. E aí, você vai ler aquele texto, escrito para aquela época, numa linguagem judaica e também da cultura dos povos da época, onde de fato as pessoas cortavam a mão. Até hoje no povo islâmico corta-se a mão do cara que é pego roubando, até hoje, por uma interpretação equivocada. Agora, se fôssemos levar ao pé da letra, primeiro eu não estaria enxergando vocês, nem vocês me enxergando. Os dois olhos já estavam apodrecidos. Eu estava sem as duas mãos, eu estaria sem as duas mãos, vocês também. Então a gente tem que olhar o que foi escrito literalmente ali. A mulher fique calada na igreja. O que é a igreja? Para começar, tem que fazer essa pergunta. A mulher que não falava lá no templo em Jerusalém, sim, era o homem, era a figura do sacerdote, mas em Cristo, quem é sacerdote? Só homem? É mulher. Então por que a mulher não pode falar na igreja? É porque a instituição ABC falou que não pode. Problema deles. Porque a Bíblia fala que pode. É só olhar para as mulheres que serviram Jesus, que ensinaram, que profetizaram. É tudo uma questão de olhar, momento. A mulher tem que usar véu. Mulherada, tudo em pecado. Volta tudo para casa e volta de novo. Ué, não é para usar literalmente o texto? Cadê o véu? Mas por quê? Por que Paulo escreve aquilo? Para quem que ele está escrevendo aquilo? Então a gente tem que olhar sempre o contexto, a cultura. Então o que aquela mensagem traz para mim hoje? Aí nós vamos olhar o contexto e ver o que a mensagem traz para nós hoje. Eu quero passar rapidinho aqui, porque o tempo está estourando, as 3 lâminas que eu trouxe para vocês. Por que é interessante nós entendermos tudo isso que a gente veio caminhando até agora? Ok. Eu falo que o pessoal que usa a Bíblia no celular não é pecado, abre parênteses, não é celular, tá? Eu leio também. Só que 99% das vezes eu leio na de papel. Porque o celular não traz os recursos que a Bíblia de papel traz. Tá bom? Pode ser que um dia alguém pegue um aplicativo e olhe isso, mas ainda assim vai ser difícil. Porque vai ter que ter 66 celulares na mão para poder fazer isso. É minha cabeça pequena. Quando você pega a Bíblia de papel na mão, você pega lá Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4, como eu acabei de ler, certo? Pois é, teve um dia que nem Hebreus, nem Gênesis, Levítico, nem não tinha versículo. Você fala que doideira. Você
negócio de capítulo e versículo inserido em 1214 e depois em 1551. Estou falando de poucos anos atrás. É a história da igreja. Quando se pegava, por exemplo, lá, hoje a gente tem os 66 capítulos do livro de Isaías. A pessoa pegava o livro e abria, ele lia. Não tinha capítulo, não tinha versículo. Aí você vai entender por que a gente vem ensinando nos últimos 15 anos que não se lê versículo isolado. Entendeu? Hoje você vai entender melhor. Não dá para interpretar um versículo sozinho e querer trazer uma lição de vida. Ah, mas eu, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Não, não dá. Não dá. Ah, dá sim, porque eu já sei que o Senhor é meu pastor e nada faltará. Mas Ele é seu pastor porque nada faltará quando e o que não vai faltar? Você que não termine de ler pelo menos os outros versículos ali, você vai trazer a mensagem que você quiser, mas não a que a Bíblia está trazendo. Ele me faz repousar em paz, guia-me pelo vale da sua. Então a Bíblia não tinha capítulo e versículo. Então quem hoje inventa de interpretar um versículo sem considerar o todo, são os que mais cometem heresia. Aí você vê que, não, porque na Bíblia está dizendo no capítulo tal, versículo tal e isso, e essa mensagem que eu digo para a minha vida. Beleza. Hoje, por exemplo, eu vou pregar com um texto básico, um versículo, daqui a pouco, no culto da Páscoa. Mas antes de eu pregar esse um versículo, eu fui estudar todos os outros versículos anteriores, os posteriores, e os livros correlatos que falam do tema que eu vou trabalhar hoje. Aqui eu vou citar ele como básico, vou citar alguns correlatos para vocês. Eu não estou fazendo uma hermenêutica isolada naquele versículo, eu considerei todos os outros. É que a gente não traz a cozinha na hora da mensagem. Sabe a cozinha? A mulher que pega a batata, descasca a batata, espreme a batata, pega a maionese ou o requeijão e faz um purê de batata. Eu não trago a cozinha como é feito o que a gente prega aqui, senão ia demorar muito. Eu não terminei de fazer um purê, né? E coloca no fogo, e depois vai mexendo, e remexe, e depois recheia com uma carnezinha, e depois... Não, isso aí eu faço na cozinha, aqui eu já trago o resultado. Pastor, diga. A perícope foi quando também dividiu em versículos e capítulos? A pergunta da Thelma, próximo slide, perícope, por favor. Hebreus capítulo 1, verso 1, pode pegar na mente meu. Na maioria das Bíblias tem o que eu vou te falar, mas na maioria não, que são os títulos que vêm antes do capítulo. Alguém tem um título escrito em negrito aí antes do versículo 1 do capítulo 1? O que está escrito aí como título? Revelação de Deus. A revelação de Deus, tá certo? Em cima do versículo 5 do capítulo 1 de Hebreus, o que está escrito em negrito? Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Cristo é o Filho, os anjos são? Ok. Quem colocou isso? Quando isso foi colocado? Para que isso foi colocado? Primeiro, isso aí não é inspiração divina, tá? Isso não é inspirado. É que com o passar dos anos, os estudiosos da Bíblia, que leram, releram, treleram, quatrilheram, estudaram, foram separando depois capítulos e versículos, viram os blocos, entenderam e colocam em negrito para facilitar a você e a mim em alguns aspectos, em outros não facilita, em outros complica, mas aí você tem que entender bem o texto para falar do que aqueles versículos que você vai ler está falando como mensagem principal. Isso aqui é colocado pelos chamados biblistas. Outra questão que acontece, que eu sempre chamo vocês, e eu também me coloco nisso, são as conexões com textos paralelos no rodapé. Coloca o próximo slide para eu explicar melhor essas conexões, que é uma foto da Bíblia. Está vendo ali a foto da Bíblia? Isso aqui celular perde de 1000 a 0, celular não tem, tá? Aqui na minha Bíblia tem, na sua também deve ter, tem algumas que não tem, que são esses capítulos e versículos que vem aqui embaixo, que ainda não são as notas de rodapé, são as conexões. As notas de rodapé é uma outra coisa que eu vou explicar. Está vendo esses capítulos que estão aqui embaixo? Bem embaixo da sua Bíblia de papel? Isso aqui você vai encontrar em cima de uma palavra no versículo, a letrinha, que aponta para você ir lá embaixo, olhar para aquela letrinha, para você ir para outro livro que está falando de uma mensagem que tem conexão com essa.
quando a gente lê os evangelhos falando da morte e sofrimento de Jesus, se você pegar Mateus capítulo 27, se você pegar agora, depois você faz exercício. Você pega Mateus capítulo 27, que vai falar do sofrimento de Jesus na cruz. Lá embaixo vão ter umas letrinhas que em cima das palavras vão remeter para Isaías. E vão remeter para Isaías capítulo 53, que fala daquele que foi morto e como cordeiro foi ao matadouro sem abrir a boca. Ele vai remeter. Então eu entendo ali porque me fez conexão com outro texto lá. Você pega as letrinhas que está em cima da palavra e vai entender melhor o que esse versículo está dizendo. Voltando à outra lâmina do meio, títulos antes de capítulo, conexões que eu falei e nota de rodapé. E aqui eu dou um alerta para vocês: muito cuidado com as notas de rodapé. São explicações pastorais da Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia de Genebra, Bíblia de estudo A, Bíblia de estudo B, Bíblia de estudo Z, que vem as chamadas notinhas de rodapé. Aquilo ali não é inspirado. Aquilo ali são homens que leram a Bíblia e decidiram: eu entendi isso, eu vou colocar isso aqui na nota de rodapé. E eu já vi muitos pastores caindo do cavalo, pregando sermão, dando estudo bíblico, falando só da nota de rodapé. Mal sabia ele que aquela nota de rodapé estava furada. Melhor se tivesse lido e estudado o texto. Porque a nota de rodapé é explicação humana, não é inspiração divina. Por isso que eu falo para vocês, todas as vezes que eu pregar, todas as vezes que eu der uma aula, não é para você acreditar no que eu estou pregando, no que eu estou dando aula. Eu já falo isso aqui há 19 anos. Não acredito no que o pastor Arnold prega e ensina. Mas como assim? Eu quero que você confira, abençoado. Eu estou te provocando para conferir no texto. Porque assim eu gostaria que você conferisse todos os pastores que você ouve durante a semana, para ver se o que eles falam de fato tem a ver com o texto. Então, nesse aspecto é que a gente tem esse cuidado de ensinar a igreja a melhor olhar para a narrativa bíblica, a revelação de Deus, para mim e para você. A palavra de Deus, que eu tenho o privilégio de ter, você também tem. A gente municia a igreja e traz para a igreja, como que você caminha e você se aprofunda entendendo dessa forma. E aí você vai viver a vida em abundância. Vida em abundância aqui na terra. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado por mais essa noite. Obrigado pela tua palavra, que é a revelação até onde o Senhor quis se revelar a nós. E que para nós é o suficiente para vivermos essa vida em abundância. Nos ajude, Deus, a ter essa caminhada de busca cada vez mais na palavra do Senhor. Nos ajude a crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No nome de quem nós oramos, amém.